Então, para dar início ao primeiro painel, eu convido agora Vitor Carlos Doneida. Vitor Carlos é farmacêutico pela Unesp, mestrado pela USP. Atualmente trabalha como consultor na equipe gestora da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Ministério da Saúde e desde 2014 é farmacêutico na Farmácia Natureza, Farmácia Viva de Jardinópolis, São Paulo. Vitor Carlos, seja bem-vindo. Eu passo a palavra para você. Muito obrigada pela participação desde já. Obrigado, Gislaine. Bom dia a você, bom dia a todas, a todos. É uma grande alegria estar aqui neste momento. Bom, então a gente foi convidado para falar sobre a prescrição, a dispensação e a farmacovigilância de micânias, né, do guaco no Sul. Eu peço desculpas, infelizmente a gente não conseguiu ter acesso aos dados de farmacovigilância, né, esses dados hoje ficam em posse de Anvisa, né, quem é responsável pela farmacovigilância. Então, eu vou trazer os dois primeiros pontos para esse momento de hoje. A gente pode deixar de falar da política, né, do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Então, toda essa nossa discussão, né, ela vem no bojo de uma política, de um programa. A política foi instituída em 2006, né, e o programa logo na sequência, em 2008, e vale a pena destacar que essa política de Estado, né, talvez seja uma das mais completas que a gente tem. Teve a participação de muitas pessoas que estão aqui na mesa hoje, inclusive, participando deste evento. Então, a gente precisa dar esses créditos, né, desse trabalho que foi tão bem feito e que sustenta e organiza e orienta o nosso trabalho dentro do SUS. Então, esse é o objetivo central, né, da política, que é garantir à população brasileira o acesso seguro e uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. Então veja que é um objetivo bastante arrojado, né? A gente está falando de uma política que começa no campo, começa no uso sustentável, que faz um olhar sobre o cultivo, né? Sobre a nossa agricultura, que é tão importante, perpassa, né? Pela indústria, perpassa pelas tecnologias, pela ciência, né? Pela pesquisa, para que a gente possa ter em mãos acesso, né? Uso racional e um produto com segurança para o usuário, né, para o paciente. Para ter uma noção, né, do tamanho dela, né, 17 diretrizes que desdobram em 69 diretrizes e 436 ações. Então, é realmente um programa, né, muito grande que teve a participação de 9 ministérios, né, e conta com a participação desses 9 ministérios e outras instituições como Fiocruz, né, Anvisa. Então, realmente é bastante robusto que temos orientado demais. Agora, já entrando um pouquinho, né, no cenário do guaco, né, da micana glomerata em específico, ela surge, né, no componente básico com financiamento tripartite em 2007, né, com a portaria 3237, e ela passa, então, ela entra aí como o primeiro fitoterápico a compor o elenco de referências do componente básico da assistência farmacêutica. Então, quando entra o primeiro fitoterápico de financiamento, pelo governo federal, inclusive, é o guaco que entra, junto com Espira Santa, né? Mas, enfim, dada a representatividade para a nossa sociedade, né? Para o nosso sistema de saúde. O que nós temos, então, de informações sobre prescrição de micânia aglomerada? O SUS ele não faz a captação dessa informação, né, dos dados de prescrição. Mas a gente tem algumas coisas que eu quis trazer para vocês que orientam a prescrição dos fitoterápicos no SUS. Então, trouxe aqui a questão das capacitações, né? Então, a gente tem um curso Harmonizando Conceito, né, na 7ª edição, que tem mais de 20 mil inscritos nele, né? A gente também tem o curso Uso de Plantas Medicinais e Fitoterápicos para ACS, né, com 89 mil inscritos, básica com 34 mil inscritos. Então, o Ministério da Saúde também tem essas iniciativas para tentar orientar, né, prescritores e agentes envolvidos com a saúde pública, para que possa ter informações mais robustas acerca dos fitoterápicos, né? Eu deixo aqui o QR Code para quem tiver interesse, quiser acessar esses cursos, né?
E as monografias da RNSUS, né? Nós temos na RNSUS 71 espécies de interesse, né, do SUS, e então o Ministério é diretamente responsável pela produção dessas monografias, então com as informações sistematizadas que iniciam a partir dessas monografias da RNSUS, ela permite o desdobramento de outras atividades. Então, essa sistematização acaba orientando outras atividades, como as outras monografias que surgem, Memento, auxilia os serviços locais, né, porque é um número maior do que a gente tem nas monografias da Anvisa, ela orienta os trabalhadores locais, então é uma estrutura bastante interessante. Hoje nós temos 24 publicadas, nós temos outras em processo de finalização e aproximadamente 20 para serem ainda elaboradas, né? Então, esse código que eu deixo aqui, ele permite o acesso a essas que já estão publicadas no portal da BVS, uma fonte bastante interessante de informações, segura, com muitas camadas de conhecimento disponíveis, né? Em termos de fomento, né? Então, o último fomento, a última pesquisa, né? O último edital que a gente teve aberto especificamente com informações sobre plantas medicinais, o edital de 2018, da Secretaria, junto com o DECIT, e ele, na sua chamada, ele trazia as prioridades de pesquisa, né? Então, foi trazido lá, muito em função também do trabalho do Daniel, que está aqui com a gente hoje, a necessidade de pesquisa clínica com micânia aglomerata e micânia levigata. E naquela oportunidade, uma pesquisa foi selecionada para ser conduzida, justamente para tentar suprir essa lacuna que é tão significativa na saúde pública. Infelizmente, essa pesquisa não conseguiu avançar, né? Esse projeto foi interrompido, então a gente sente muito por isso, né? E estima que possa, uma outra oportunidade, ser reaberto com esse mesmo objetivo. As pesquisas tiveram como possibilidade de investimento até 2 milhões de reais cada um, né? Então, é algo bastante significativo. Em termos de financiamento também, as farmácias vivas, a gente sabe que muitas farmácias vivas cultivam, produzem e dispensam guaco, né? E o Ministério, especificamente com farmácias vivas, tem investido todos os anos, né, por meio de seus editais, e fazendo uma busca. A gente teve aí 70 projetos apoiados especificamente em farmácias vivas, com 40 milhões de reais de investimento. Boa notícia é que o próximo edital vai sair em breve, nesse primeiro semestre, uma estimativa de 5 milhões e meio também para as farmácias vivas. E qual é a demanda, então, né, de micânia aglomerata no SUS? Eu fiz um recorte para vocês a partir da base de dados Benafar. E aí é preciso que a gente explique que essa base Benafar, ela é uma amostra, né, dos dados que a gente tem de movimentação do SUS. Então, a gente tem aproximadamente aí 4.400 municípios que reportam os seus dados. Então, eles têm aí, a gente tem uma amostragem, a gente não tem a totalidade da demanda de micânia aglomerata no SUS. O que a gente tem, então, de dados para apresentar? Eu pedi que fosse feito um recorte, né, para os nossos colegas de 2016 a 2023, e esse daqui é o número, então, das entradas de micânia no SUS, né? Então, a gente tem, ao longo desses anos, uma variação, né? Mas aqui um principal destaque, né? Que em 2022, assim como a gente viu lá no privado, os dados da colega do dia de ontem, que foi o ano que teve maior demanda de guaco, no SUS também foi um ano que teve uma demanda bastante alta, aqui com um pouco mais de 2 milhões de frascos, né, de unidades de guaco no SUS, a partir da base de dados Benafar. Em reais, né, o que representou isso em termos de dispêndio, né? A gente tem aqui, então, aqui a variação ao longo dos anos, e aqui, como a gente viu, 2022, muito possivelmente por conta da pandemia, né, algo próximo aqui a 18, 19 milhões de reais que o governo gastou, investiu com micânia aglomerata. E aqui, então, eu combinei os dois dados, né, para a gente entender um pouco essa movimentação. Então,
aqui em milhões de unidades e aqui em reais, como que foi o desempenho de Micânia aglomerada. Uma pergunta que a gente acabou se fazendo durante este trabalho é qual que é a participação de Micânia aglomerada com relação aos outros fitoterápicos da Rename, que estão no SUS. E aí a gente viu que é disparado o fitoterápico que tem maior registro, né, de dados e o maior volume em reais movimentado pelo SUS. Esse é um dado, então, que elencou apenas as espécies que estão na Rename, e essa daqui eu utilizei, né, a base Horus, que é uma base um pouco menor, mas mais robusta, mais segura. Então, aqui em milhões de reais, a gente vê que Micânia, né, tem um volume muito significativo. Esse é um dado exploratório, naturalmente, como a gente disse, não representa o todo, mas ajuda a gente a entender a dimensão de Micânia no SUS. Então, esse seminário ele é especialmente importante porque trata de uma espécie que realmente é muito significativa para a gente. E aí, já finalizando, né, as boas notícias que a gente tem nesse sentido, então, está aprovado no PPA um repasse incremental de recursos para os municípios dentro do financiamento do componente básico de assistência farmacêutica para os próximos 4 anos. Então, esse repasse incremental é de 50 centavos. Então, os municípios que tiverem histórico de compra de fitoterápicos estarão habilitados a receber um orçamento, um repasse incremental de 50 centavos por habitante, né? Então, essa é uma boa notícia. Esse edital também está para sair e vai permitir um aporte extra, né, no componente básico para que os gestores municipais possam aumentar o repertório de fitoterápicos a serem disponibilizados para a população. Então, já está na LOA, então em breve a gente vai ter essa possibilidade para os municípios também. Acho que essa era a minha fala, queria aqui dar os créditos, agradecer em nome de todos, né, pela participação neste evento e deixar aqui os nossos contatos. Muito obrigado.